A gente de volta aí com o nosso papo com Vandinha Lopes. Vandinha, o mês já começou, mas tem muita gente querendo saber o que pode esperar desse mês. As pessoas de quarentena, como que a espiritualidade vê o mês de abril? Você vê, por incrível que pareça, vai ser um mês bom. Ele não é um mês ruim. Todos já estão imaginando que o ano já está todo quisilado, que o ano acabou. Todos disseram que o ano ia ser muito bom, que as previsões estavam ótimas, Sol regendo, Omulu na linha de frente, Xangô na segunda trajetória. Então o início do ano trouxe toda uma evolução de muita prosperidade. Isso não vai mudar. O ano ele continua tendo as prosperidades, os meses eles vão ser meses de muito valor, de muito mérito. O que ocorreu aí no meio do caminho foi só um corrigimento espiritual, né? Então, não é que Deus vai desviar todo o caminho, colocar todo mundo de ponta cabeça, isso não. Os meses, as previsões, o ano de 2020, ele vai estar entrando coberto de qualidades. O que parou no meio do caminho é o Pai dando algumas ordens, colocando a casa no lugar. Para quê? Para que agora, de abril a dezembro, as coisas desta vez possam ser corrigidas e serem colocadas no lugar com prudência, com sabedoria. Então agora essa caminhada, não adianta um caminhão de ouro, né, sendo entregue num ambiente sujo, num ambiente negativado, num ambiente cheio de coisas erradas. Então para se entregar o ouro a alguém, tem que primeiro lapidar o espaço em que aquele ouro vai ficar. Então é bem isso que foi feito na Terra agora, antes do mês de abril. Então o mês de abril ele traz portas novas para trabalho, novos investimentos, desenvolvimento espiritual aumentando muito, aonde os médiuns eles começam a ganhar mais canalização. Então essa crise negativa que teve, para as pessoas que são médium, automaticamente abriu muito o portal de cada um. Então todos aqueles que têm a mediunidade, após essa crise que está ocorrendo do corona, vão aumentar muito a sensibilidade espiritual. Por quê? A Terra, ela entrou numa sintonia maior ainda com o caminho espiritual, né? Então a Terra ela entrou numa sintonia maior com a fonte espiritual. Isso, para os médiums, entra numa fonte de força maior, de desenvolvimento e de clareza. Então, para aqueles que são médium, a tendência para o mês de abril em diante é de ter mais canalização, é de aumentar mais a evidência, de ganhar mais força espiritual. Por quê? Esse portal negativo, ele acabou também deixando instrumentos positivos para os médiums, né? Então, vai ser uma coisa muito favorável. E para a medicina, é onde agora também ganha prioridade número 1. Então, após o corona, a medicina, ela começa a aflorar de vento em popa. E por incrível que pareça, essa descoberta, essa sabedoria e esse dinamismo todo vem dos nossos médicos brasileiros, sim. Então, a tendência para o mês de abril e os próximos anos, né, de agora para frente, é da medicina brasileira, dela se expandir mais, dela ganhar mais conhecimento e aflorar os caminhos. Então, toda essa tempestade que ocorreu, virou todo mundo de ponta cabeça, a terra sacudiu poeira para todo quanto é lado, uma das pessoas mais favoráveis vai ser os médicos, então a área da medicina e a área mediúnica. Então, esses dois campos é os que mais ganham prioridades. E nesse encaixe em área da medicina, quem se destaca muito perante a espiritualidade são os nossos médicos brasileiros. Eles que se destacam muito na energia da espiritualidade sobre a medicina. Em relação ao trabalho, às portas profissionais, a Páscoa ela traz essa força, ela traz essa renovação. Então, com a chegada da Páscoa e após a Páscoa, a tendência, graças a Deus, são portas profissionais estarem se abrindo. Então, por incrível que pareça, depois de um vendaval, de um câncer contaminado, vem uma fonte de energia muito favorável que vai beneficiar muitas pessoas na Terra. Então, o mês de abril ele se torna um mês muito favorável. Carreira pública, né? Jornalismo, publicidade, tudo isso começa a se destacar com muito mais vapor de abril a abril.
Então, os canais de televisão, as redes públicas, elas começam a ganhar bastante caminhada, né? Bastante êxito com tudo isso. E, de outro lado, deverão tomar muito cuidado e, de repente, orai mais, vigiai mais. Por quê? De repente, você fica num foco de uma doença só, enquanto, de repente, tem outras aí renascendo, as surdinas. Então, onde os médicos brasileiros, cientistas em si, de abril em diante, eles vão ter que ficar muito atento. E não só focar nesse demônio imenso que acabou destruindo tudo, fazendo grandes coisas aí. Porque orar e vigiar significa olhar em sua volta, porque é como se muitas outras coisas também começassem a aflorar. Então, não é só ter a medicina, não é só pesquisar o motivo da doença quando ela vem. Perante a espiritualidade, pede para que todos fiquem atentos, porque muitos outros nascerão por intermédio do que já estão. Do que já está, perdão. Tem que ficar ligado mesmo para que não venha novas doenças, novas epidemias. Sim, pequenas. De repente, você está preocupada com isso e, de repente, está nascendo um outro demônio aí para contaminar. Mas, mesmo assim, é como se fosse, de um lado, a descoberta de demônios e a força da Terra, né? O ser humano, ele vai ter que ter uma força maior porque vai estar lidando com Deus e o diabo o tempo inteiro. Então, orar e vigiar o tempo inteiro. Porque são duas energias que, infelizmente, né, vão estar juntas pela primeira vez. Porque tem época que é Deus agindo, tem época que, né, o ser também agindo, não. Desta vez são duas energias trabalhando juntas. Então, a tendência e a prioridade maior, né, é orar e vigiar o tempo inteiro, ficar bem antenado espiritualmente. E fora isso, caindo para o mundo de previsões terra, vem grandes aberturas, vem novos caminhos, ninguém vai passar fome, ninguém vai passar por necessidade, porque se você for ver, por mais que tenha tido essa desavença toda, em nenhum momento faltou alimento. Você pode ver que então que não é uma praga para castigar ninguém. Quando é uma praga de castigo, ela tira, a primeira coisa é o alimento, o que comer, o que beber. Então, não foi tirado. Então, por aí vocês já podem ver que o recado ele é outro. Então, orar e vigiar mesmo.